Então, boa noite para todos. O pessoal já está saindo da sala ali, aí já entra no ritmo. Ok. Boa noite para todos. Nós vamos entrar na nossa aula 26. Boa noite. Boa noite. Hoje eu fiz a aula 26 olhando o que tem pela frente. Eu não acho que hoje, mas se não for hoje, vai ser na próxima segunda. A gente termina o livro 1 e vamos já entrar no livro 2. Que é o livro que está relacionado ao livro dos médiuns. É aquele que eu falei que nós vamos estudar em algumas questões em grupo, juntar alguns assuntos, porque os assuntos são unidos no livro 3, eles têm assim, um título, e aquele título está de questão tal, lugar tal. Ele vai de um ponto ao outro. Então, provavelmente, a gente vai agrupar alguma coisa. Tá? Então, isso é uma mudança que nós vamos fazer, vai ficar mais interessante também. Tá? Maurício, nós estávamos comentando aqui com a Sheila, que hoje nós estamos aqui em luto novamente. Um grande amigo nosso, companheiro da nossa casa espírita, Marcão, inclusive ele lembra um pouco você. Estou olhando para você assim, o Marcão, você lembra muito o nosso amigo. Ele tem um sorriso de criança, um sorriso bonito, é um rapaz, um músico, 40 e poucos anos. Sábado tocou no casamento. Aí ontem, domingo, ia sair para almoçar com a família. Um pouco antes de sair, falou, eu vou ao banheiro. Foi ao banheiro, se sentiu mal, saiu do banheiro, teve um infarto fulminante. E foi hoje o velório, o enterro dele, né? Então, nós estamos aqui fazendo reflexão diante da morte, né? Mas espírita mesmo, por mais consciente que nós temos, né, sobre a questão da morte, da nossa verdadeira vida no plano espiritual, mas, sobretudo, quando pega assim, de surpresa, né, sempre deixa uma lacuna, deixa a gente... Ainda bem que tem a consolação do Espiritismo, que nos dá a certeza que um dia que todos nós retornaremos e um dia iremos nos encontrar. Né? Então, com esse pensamento no nosso amigo Marcão, vamos, junto com as vibrações de vocês aí, da Yolanda, lá no Rio, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai infinita, de infinita misericórdia. Nós rogamos, Senhor Deus, que a vossa luz, que o vosso imenso amor possa, nesse momento, nesse dia que está um dia fresco, de chuva, que o nosso amigo Marcão retorna ao plano espiritual. Permita, Senhor Deus, que os bons amigos espirituais possam recebê-lo, que possa sustentá-lo e que também console sua família. Que a luz de nossa Mãe Santíssima possa envolver o nosso amigo, irmão, Marcão, abençoe os nossos propósitos aqui da nossa aula, que nossos amigos espirituais sejam abençoados e obrigado por nos orientar, por nos reconduzir nossos pensamentos, as nossas aulas, e que tudo que aqui aprendemos, que possamos colocar na nossa vida em prática, que possa ser útil e que sirva para o nosso adiantamento moral e espiritual. Obrigada, Senhor, por tudo, com a vossa permissão, com a permissão de Jesus e nossa Mãe Santíssima e dos nossos amigos espirituais, que nós possamos iniciar nosso estudo da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Nossa aula 26, estamos chegando no final do livro 1, né, que fala sobre Deus, criação, fala sobre o homem, as raças, sobre seres orgânicos e inorgânicos, e nós estamos no penúltimo item, que é o princípio vital. Vamos terminar hoje e vamos entrar já no último item, que não é muito longo. Então, na questão 64, na semana passada, a gente também estava falando da 64 e era o Miramês, que fez alguns comentários muito importantes para a gente. Hoje, continua o Miramês, né, é o finalzinho do comentário dele, lembrando que o Miramês é um grande filósofo da doutrina espírita, um espírito bastante evoluído, foi o
o rico, né, que encontrou Jesus e que cumpria todas as obrigações, mas não queria deixar a riqueza para seguir Jesus. Mas de lá até hoje, então, muita coisa aconteceu muito interessante, né? Mas tem uma história muito linda dele. Ele dita muitos livros maravilhosos para o Espiritismo. Então, continuação do comentário dele, ele diz: o Espírito, para comunicar ou manifestar-se na matéria, então está dizendo assim, o Espírito, para ele se comunicar ou se manifestar na matéria, em qualquer nível espiritual, tem seu agente propondo a sensibilidade entre um e outro extremo. Então, num lado do extremo está o Espírito, que nós, nem doutrina espírita, nem ninguém conhece qual é a propriedade do que é feito, como é, a gente não sabe, nós só sabemos que nós somos espírito criado por Deus. E do outro lado do extremo a matéria, né? Então, precisa ter um meio termo, que é o que ele chama de um item, um agente que propõe uma sensibilidade de um e de outro. E esse é o princípio, né, vital. Mesmo no mundo haverá de existir os intermediários para que se processe o equilíbrio e a harmonia. Então, isso é uma coisa comum. Aqui, nós vamos encontrar na Gênese a mesma pergunta, por isso que a gente fala, a pergunta ela vai passeando por algumas outras informações que estão em outros livros, né? Na Gênese Orgânica, Princípio Vital, item 18, capítulo 10. Combinando-se sem o princípio vital, então está dizendo, se a gente combinar alguma coisa sem o princípio vital, então é a primeira coisa, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, quer dizer, combinando tudo isso, mas sem o princípio vital, você formaria um mineral que existe aí na natureza, ou um corpo inorgânico, a mesma coisa. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Então, o que ele está dizendo é assim, você pode combinar determinados moléculas, você pode combinar determinados materiais, né, e criar outra coisa. Criar um corpo mineral qualquer sem vida, um inorgânico. Para que aquilo possa ter vida, e tem que ter uma combinação diferente. Aí vai combinar o que? O princípio vital. E aí não é dessa forma tão simples, só juntar Lé com Cré, põe o princípio vital e dá vida. Não é assim, né? As combinações, onde o princípio vital entra e começa a gerar ali o movimento, são combinações propícias para a vida, que o princípio vital vai trazer a energia para a vida. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Então, o que ele diz assim, o princípio vital é como se fosse a energia, ele dá a vida. E os órgãos, pensa no nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, eles estão interligados, interdependentes também. Né? E eles precisam de um bom funcionamento entre um e outro para não criar doença, para não causar, inclusive, a morte, o desencarne. E o princípio vital depende disso também, não depende só dele. Porque imagina que uma pessoa está tudo certo, de repente sofre um acidente e um acidente fatal. O princípio vital estava ali, preparado para ter vida, mas ele morreu, ele desorganizou os órgãos não resistiram, os órgãos não conseguem se comunicar, não conseguem recuperar o corpo. Então é isso aí, né? É disso que ele está falando. Uma coisa depende da outra. Então, cessada aquela ação, vamos ver do que ele está falando aqui. Movimento de rotação. Então, falou assim, por exemplo, a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos. Então, cessou aquela ação por motivo da morte, quer dizer, a pessoa morreu porque a falência dos órgãos, o coração parou. Nós tivemos um exemplo aqui que a Grace colocou. Né? O princípio vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar. Quer dizer, ali não tem mais princípio vital. Ficou só a matéria inerte, né? Que vai se decompor, vai se transformar de novo, vai gerar outras substâncias e assim vai sucessivamente. Mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto, como a carbonização da madeira subsiste a extinção do calor. Ou seja, o nosso corpo, a gente sabe, ele vai se decompor, ele vai ser alimento para outros seres, quer dizer, tudo isso é transformação. O princípio vital já saiu, mas tudo aquilo continua, um bom tempo. Um bom tempo.
Aqui a questão 65 está entrando aqui ao capítulo 4, ainda do princípio vital. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos. Então, ele está dizendo, ele está em algum corpo que a gente conhece? E ele responde, olha, ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame, entre o espírito e a matéria. Quer dizer, ele já falou isso antes, ele está repetindo. E no livro dos espíritos isso é comum. Você tem a mesma pergunta, fala, mas você já perguntou, ele já está respondendo aqui, já perguntou lá atrás, é comum. E isso não é um erro, isso aí é uma redundância necessária, porque você está trabalhando, você imagina o seguinte, para nós que estamos lendo agora, mas por quê? Mas imagina uma pessoa que não era espiritualista, naquela encarnação, claro que ele era, né? Ele está lidando com uma coisa que é uma revolução no mundo inteiro, na época, em tudo. Então ele tem que ter certeza de detalhes, porque às vezes um detalhe numa pergunta e numa resposta compromete. E por mais certeza, por mais que exista isso, a gente percebe dentro do livro dos Espíritos, a gente vai perceber isso depois, quando chegar, que algumas perguntas têm uma resposta, mas que essa resposta é dada depois para a mesma pergunta de forma complementar e dá a impressão de ser uma contradição. Isso a gente vai ver, tá? Mas não é uma contradição, é um complemento. Agora o Miramês vai comentar 65. Nada se faz por acaso na construção universal. Então não existe nada por acaso. Por acaso levei um tombo, quebrei a perna, por acaso o outro teve um problema de coração e morreu. Não existe isso. Tudo é planejado e seguido por inteligências superiores, que assistem e comandam os fenômenos da natureza. Então o que ele está dizendo assim, existe lei, existe processo já planejado em execução, nada é por acaso, nada é equivocado, não existe, e ainda existem os espíritos superiores, inteligências superiores, que comandam, assistem e trabalham junto com outras grandes quantidades de espíritos de nível mais baixo, que lidam com tudo isso, inclusive lidam com a natureza. Não sei se vocês já leram, já ouviram falar, senão uma hora nós vamos passar por isso, que nós vamos estudar a doutrina toda, são os seres elementais, os elementais. Né? O que são os elementais? São espíritos que trabalham com a natureza, especificamente. Né? E isso é uma coisa interessante. Mais ou menos uns 25 anos atrás, alguém me falou sobre isso, falei, mas isso aí, no espiritismo, já está virando confusão, está parecendo conto de história de carochinha. Eu achei aquilo muito incrível, né? Mas com o tempo aquilo passou, e com o tempo eu fui estudando, fui vendo, falei, mas é isso mesmo. E faz sentido, faz todo sentido. Imagine que a natureza é protegida, como todo mundo é protegido, os animais são protegidos, a natureza é protegida e cuidada. Então ela é cuidada por quem? Por espíritos que estão muito envolvidos com ela. E são o que a gente chama dos elementais. Mas não é o momento nosso aqui. Mas a Grace quer fazer um comentário aqui antes da gente terminar aqui. Só um comentário em relação a essa questão de espíritos elementais. Em primeiro lugar, um beijinho aí para minha amiga Yara e para todos os outros que estão aí no fundo. Estava com saudade da semana passada. Então, meu filho mora num sítio lá em Ubatuba, né? E é algo, e ele tem também umas terras no alto da montanha, que fica no ponto mais alto lá da cidade, lá de cima você vê lá embaixo o mar, e é algo tão interessante. Então tem uma mata bem assim, bem espessa, né? E todas as vezes que eu entro na mata, eu tenho uma sensação nítida, que eu não tenho a mediunidade de evidência acerbada, né? Mas a impressão que eu tenho é incrível. Quando eu entro, é como se tivesse, dos dois lados, que tem aquele corredor assim, entrando, como se tivesse pessoas ali me olhando. Eu já vou entrando, já vou conversando com os espíritos, eu vou agradecendo por eles protegerem o meu filho, minha nora, minhas netinhas, meus netinhos que vivem lá, mas é muito interessante quando a gente fala com os espíritos. A minha mãe, muito sábia, ela sempre falava, quando a gente entra na mata ou no mar, que a gente deve pedir permissão aos espíritos que estão os responsáveis ali pela natureza. E quando você conversa com esses espíritos, eu estou dizendo por experiência própria, é como
você percebe, você ouve na sua mente, né? A comunicação com eles. É interessante, é como se tivesse olhos assim, te olhando, você sente que está. Como se tiver alguém de longe te olhando, você sente que a pessoa está te observando. É muito interessante. Vocês que têm um mar aí tão próximo, observem os espíritos responsáveis pelo mar. Eles olham para a gente. Se a gente conversar com eles, eles respondem. São muito lindos, muito interessante isso. Faço essa experiência. Então vamos lá. Fizemos um parênteses aqui para falar dos elementais, mas uma hora a gente vai discutir isso, porque faz parte do currículo aí, né? Então o que ele vai dizendo para nós é assim, olha, esses espíritos assistem e comandam os fenômenos da natureza. Então tem os que comandam e tem os que trabalham vamos dizer assim, no pé no chão ali. A que chamamos de evolução. E que o progresso nos faz crer como sendo despertamento espiritual das coisas e dos homens. Então o que ele está dizendo aqui, olha, o progresso que a gente percebe, ele falando, nos faz entender que esse progresso é um progresso de despertamento espiritual. Coisa que todo mundo fala, no meio espírita fala, a Joana fala, a Irmã do For fala, nós falamos nos cursos sobre esse despertamento de consciência. Senão dos espíritos livres da matéria pesada. Ainda temos muito que aprender na escola da vida. Miramês falando. Por enquanto, estamos balbuciando as primeiras letras do alfabeto universal. Mesmo aquele que sabe mais, descobre logo que pouco sabe a respeito da vida ou mesmo do próprio corpo que lhe serve de instrumento. Gente, o que chama atenção? Eu pus em vermelho isso aqui para chamar a atenção de uma coisa. Nós estamos falando de coisas que, em geral, as outras pessoas e as outras religiões não falam, não tocam nesse assunto, porque não faz parte da grade do estudo daquela religião. Eu que vim do catolicismo, eu sei o que se estuda lá. Né? Ou pelo menos assim, o que eu estudava na época, que não deve ser tão diferente. Mas o que ele coloca para nós aqui é uma coisa incrível. Ele está falando de coisas que vão acontecer que a gente nem imagina. Nem imagina. Então, esse é o ponto. A gente, na verdade, não sabe nada. Por mais que a gente estude, não sabe nada. Mas esse não saber nada é muito comparado ao que o mundo em geral, que não estuda a doutrina espírita, estou falando de saber, intelectualidade, tá? Que são coisas diferentes. Mas nesse ponto do saber, da intelectualidade, são informações que não se tem por aí, não. Né? A gente está tendo um privilégio. E estudar a doutrina não é simples? Não é simples, mas é fundamental. E a gente vai percebendo essas coisas. Bom, mas isso aqui é uma frase, está falando umas coisas. Não, o que está dentro dessa informação que ele está trazendo é importante. É para a gente medir onde nós estamos, de que assunto nós estamos falando, como estamos falando desse assunto e como o mundo percebe essas coisas. E tem uma coisa mais forte do que isso que ele vai falar daqui a pouco, Miramês, vocês vão achar muito interessante. Vamos lá. No corpo humano, essa força vital, tornamos a dizer, é a intermediária entre a matéria e o espírito imortal. Então, isso já foi falado. Ela sensibiliza e o espírito comanda. Então, ela sensibiliza quem? A matéria, que senão seria inorgânica e inerte. Sensibiliza a matéria passa a ter o quê? Vida. Né? As células, os órgãos, né? Dentro de uma célula, tudo que existe de construção dentro de uma célula, tudo isso se movimenta, trabalha, produz, cresce, morre, tem mais vida, tudo isso com a sensibilização do princípio vital. Mas quem comanda? O espírito. Né? Ela movimenta e o espírito dá expressão. Ela prepara todos os canais do corpo. E o espírito fala demonstrando a razão, o saber e o amor. O princípio vital igualmente cresce. Acompanha a evolução do corpo e da alma. E serve nos dois planos da vida para que os homens que moram na terra reconheçam a verdade dos céus. E se prepare para o inevitável, que é o renascimento e a volta para o lugar de onde vieram. Então, o que ele está dizendo aqui? Mas quando a gente morre, foi falado ali que o princípio vital, né, se vai. Mas o princípio vital está no outro plano também. Aquele princípio vital veio para fazer o quê? Para dar sensibilidade a órgãos materiais de um corpo físico. Não precisa mais daquele.
Você desencarna, você tem um perispírito e o espírito. Ali tem um princípio vital também, ele está em todo o universo. Né? E estando em todo o universo, é ele também que vai te acompanhar. E no processo que ele fala, acompanha a evolução do corpo e da alma, significa que ele vai ficando mais. É como se o princípio vital ficasse assim: é uma pilha alcalina ou é uma pilha comum? É uma coisa mais poderosa, vai melhorando de passo em passo. Né? Vamos lá. O fluido universal será, ao mesmo tempo, o elemento universal. Aqui ele está falando questão 74, que está no livro dos médios. Aqui ele pulou para o livro dos médios, tá? Nós estamos falando de fluido ainda lá do livro dos espíritos, mas você viu que nós fomos para Gênesis, fomos para o Miramês, e agora ele deu um puladinho aqui no livro dos médios. Então, lá no livro dos médios, a questão 74, tem uma questão que diz: o fluido universal será, ao mesmo tempo, o elemento universal? Aí ele diz, sim, é o princípio elementar de todas as coisas, tá? Todas as coisas, e aí ele está falando das coisas materiais, porque o princípio vital, ele é uma transformação ou uma transubstância. Não é isso que eu queria dizer, mas tudo bem. Ele é uma modificação do princípio material, tá? Ele não é do princípio espiritual, é do material. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico? Adicionar, Roberto. Deixa eu só adicionar aqui, só um minutinho. Pronto, está adicionado já. Boa noite, seu Roberto, já estamos aqui. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? Aí ele fala, é o seu elemento, é o que gera. Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Quer dizer, o ponto mais original, ele vai dizer, não tem. Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. Então, estamos longe ainda. No vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado. Então, é como você fala assim, né? Os fluidos do planeta Terra, eles são fluidos, né? Mas eles são fluidos ainda muito pesados, porque esse planeta necessita desse tipo. Na medida que nós evoluímos, agora você imagina, quando você chega no nível de espírito puro, aí todas as coisas é do mais nível de pureza que tiver. Para formar a matéria compacta que vos cerca. É isso, matéria compacta, fluido mais compacto. E falando que é compacto, mas não é compacto no sentido de a gente pegar, ver e pesar, não. Isso não. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido que chamais fluido magnético animal. Ainda na questão do livro dos médios. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Então, a fonte da vida a gente entende, porque a matéria ela é animalizada, ou ela entra em processo de movimento e se torna um ser orgânico com o fluido vital, o fluido da vida. E aí ele fala, mas ele também é a fonte da inteligência? Com certeza não. Esse fluido apenas anima a matéria, então ele não tem nada a ver com a inteligência e com o princípio inteligente. Isso é outro mundo. Tá? Agora nós estamos na questão 66, continua do princípio vital. O princípio vital é ao mesmo tempo para todos os seres orgânicos? Todos os seres orgânicos têm o mesmo princípio vital? E ele fala sim, mas modificado segundo as espécies, porque cada espécie demanda um nível de capacidade do princípio vital. É ele que lhes dá o movimento e a atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. Então ele está separando aqui. Esse movimento que nós fazemos aqui no corpo não é movimento da matéria simplesmente, não é. É o princípio vital que dá essa vida para a matéria se movimentar. Mas não é pensando assim, mas eu movimento minhas mãos, meus dedos, mas lá dentro tem moléculas que estão em movimento, tem células que estão em movimento. Sim, mas tudo é o princípio vital que faz. É ele que dá vida. A hora que ele vai embora, esse corpo se decompõe. Né? Agora o Miramês, na questão 66. O princípio vital de que temos ouvido falar, e por certo conhecemos, é oriundo de uma fonte universal, parte do suprimento divino. No entanto, sem perder o nome, nem seus objetivos,
ele demonstra modificações na sua trajetória. Então, ele vai se modificando. Ele se modifica nas suas mais íntimas estruturas, de acordo com o corpo que passa a animar. Já foi falado isso na questão anterior. Dependendo do nível de evolução, dependendo do corpo, mais material, menos material, mais sutil, ele se modifica também. Esse fluido valioso, ao interpenetrar a matéria, dá-lhe o movimento. Acabamos de falar. Se podemos dizer, ele condiciona o corpo em seu profundo cinetismo de movimento, né? Dando-lhe atividades inúmeras, nos fazendo sentir a diferença da matéria inerte, que também o deixa transitar, mas sem nenhuma afinidade molecular. Então, o que ele está dizendo, até a matéria inerte ele passa por ali, mas não dá vida. Né? Não tem nenhum processo de afinidade de moléculas, de células, no sentido de movimento. Vamos lá. Tem afinidade com o corpo físico. Com corpos, né? Porque você tem os vegetais, tem tudo isso. Né? A vitalidade é um atributo permanente do agente vital, ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos. Então, essa você está falando. É um atributo, a vitalidade é um atributo permanente ou só se tiver os órgãos? Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida. Daí a gente pensa assim, mas e no mundo espiritual? No mundo espiritual também é matéria, só diferente de dimensão, de densidade. Então, não importa. O nosso fluido vital é mais grosseiro por causa do nível material que a gente tem, que é muito grosseiro. Ok, um nível de espírito mais evoluído é outro corpo. É um perispírito de um nível diferente, vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas tem princípio vital. Ele é o ponto da energia. Comentário do Kardec. O conjunto dos órgãos, quer dizer, os órgãos, pensando no corpo, por exemplo, constitui uma espécie de mecanismo, impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. Então, o que ele está dizendo? Imaginando o nosso corpo, é um conjunto de órgãos, né? E esses órgãos são impulsionados por uma energia. É como ligar a bateria. Liga a bateria aí. Então, ele faz com que esses órgãos façam os seus trabalhos, né? Tem os instintos, né, desenvolvidos para cada órgão do nosso corpo. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como um atrito que produz o calor. Isso também já foi falado, né? Um atua sobre o outro. A vitalidade desenvolve-se quando irradia em um corpo, aí já é o Miramês, né? Impulsionando para o movimento. No encontro do corpo com ela, expressa-se a vida. Por isso é que dissemos sempre que a vida é movimento. Então, hoje tem vida, tem movimento, né? E aquela célebre frase que eu adoro falar, né? Vida é todo movimento que acende a alma. É isso aí. O espírito também é vida. Olha, gente, olha isso aqui do Miramês que eu li no outro livro e li aqui também. Isso aqui é algo que dá um croque na cabeça, que coloca uma coisa lá na frente que a gente às vezes não imagina. O espírito também é vida. Não obstante, ele, espírito, alcança valores maiores que a própria vida. Dá para a gente entender isso? Que ainda poucos conhecem. O tempo falará mais adiante sobre alguns tesouros da alma quando em plena ascensão. Tem muita coisa nessa frase que ele está falando que a gente tem que pensar. Primeira coisa, ele está dizendo assim, o espírito também é vida, a gente sabe, é vida. Não obstante, ele alcança valores maiores que a própria vida. Então, ele está dizendo assim, o espírito tem algum nível aí que ele vai alcançar coisas que é além da vida. E não estou falando da vida física, não, tá? Estou falando da vida, o mundo espiritual é vida. Então, além da vida vai ter alguma coisa. Mas ele fala outra coisa ainda, que ainda poucos conhecem. Poucos conhecem esses espíritos, ele não fala só para nós, eles falam em geral. Poucos. Se nós pensarmos no universo, na criação e a quantidade de espíritos que tem, a quantidade de espíritos superiores que tem é muito maior do que os inferiores, disparadamente. É absurdo. Porque é só você pensar na criação do universo, quantos bilhões, trilhões, quintilhões de espíritos já se desenvolveram e chegaram lá. Então, mesmo esses grandes, muitos deles não conhecem isso ainda. Então, ainda tem níveis de ascensão para fazer
para conhecer coisas que estão além da compreensão. Porque só de falar isso aqui já a gente entende, está além da compreensão. Isso é o Barquete Vermelho para a gente guardar. Isso é uma informação muito interessante. Eu diria que é uma informação extremamente transcendente, de difícil compreensão, e que, inclusive, se a gente falar disso aqui para pessoas mais leigas, não vale a pena que a pessoa vai dar um nó na cabeça da pessoa. Aqui está entrando o capítulo 4, a vida e a morte. Está tudo dentro do princípio vital, mas é o finalzinho. Né? É o finalzinho. A vida, ó, aqui, ó, 70, vai até 75. Deixa eu ver a hora. Não, dá para ir. A vida e a morte. Então, vamos lá. Então, qual a causa da morte nos seres orgânicos? Eu não sei por que o Kardec, quando faz a pergunta, é tão detalhista, porque ele poderia perguntar qual a causa da morte. Só isso. Por que nos seres orgânicos? Porque os seres inorgânicos, teoricamente, não morrem. Não tem nem princípio vital. O tratamento dos órgãos já foi falado quando falou de princípio vital lá atrás. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Assim, né? Pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Então, bem básico, né? E o Miramês vai comentar. A causa da morte de um corpo é o esgotamento orgânico. Quando se processa a velhice, os órgãos enfraquecem e a vitalidade diminui. Então, essa é uma morte natural. Alguma parte do corpo vai falhar, um coração. A pilha vai. E vamos pensar, se ele fala da velhice, vamos pensar no padrão normal. A pessoa fica bem velhinho, que uma hora alguma coisa ou várias coisas vão falhar porque chegou no nível máximo do fluido vital que ele tinha. Acabou, está acabando o tônus vital dele. Morreu. No entanto, a morte por desastre ou por algum acidente interrompe por vezes o movimento orgânico e a interligação de uns órgãos com os outros. Então tem esse outro lado. Você está com o fluido vital ali pleno, você teve um acidente, você teve alguma coisa, você vai desencarnar, mas com a potência do fluido vital muito forte em você ainda. Depois ele sai, né? Ele se desfaz. A força vital desapropria-se da área que comandava e tudo entra no caos. Então você entendeu? Teve um acidente, a coisa virou ali, o fluido vital sai, aí agora está por conta da matéria só. A matéria vai se decompor, vai virar, né, o caos. Por faltar harmonia no conjunto. Entendeu a harmonia? A harmonia é dada pelos órgãos, pelos instintos que eles têm de trabalho, de proteção, mas é o fluido vital que dá energia para eles funcionarem. A verdadeira causa da morte é de difícil comprovação, dado o engenhoso esquema espiritual, traçado à luz do karma de cada espírito, bem como, e certamente, do seu livre-arbítrio. Né? Causa da morte, o que ele está dizendo que é difícil, porque muitas causas de morte, fulano teve um acidente, foi horrível, não sei o quê, e ele está vivo. Fulano teve um acidente, levou um tombo, caiu ali e morreu. É claro que, muitas das vezes, ele fala de difícil comprovação, por quê? Porque existe um processo kármico envolvido. Existe um processo onde a espiritualidade sabe que aquele ser vai desencarnar, né? Em algum momento. Tem uma piada, isso é uma piada, mas cabe aqui que o rapaz, ele, no mundo espiritual, falou, olha, você vai reencarnar, você tem um problema sério numa área e tal, e você vai morrer de acidente de avião. Ponto. E por alguma razão ele veio com aquilo na cabeça, e aquilo não saiu. O que ele fez? Ele nunca andou de avião. Nunca andou. Só que um dia um avião caiu em cima da casa dele. E ele morreu. É claro que isso é um conto, mas isso é para a gente dar um colorido na coisa que não dá para escapar. Né? Não dá para escapar. O poder da vontade soma com a bênção de Deus e pode modificar o cronograma. Opa! Assim como os homens podem mudar de vez em quando as suas próprias leis. Olha só, mudar o cronograma. E nós, principalmente nós que somos espíritas, escutamos, lemos muitas ocasiões situações como essa, que foi dado mais X anos de tempo. O quê? Moratória. Moratória, exatamente. A gente já ouviu isso.
E aí está falando, é isso mesmo. Ou então acontecer. A história, perder um braço, perder um dedinho. A misericórdia divina, ou por uma razão que a própria espiritualidade percebe, não, aqui cabe um tempo mais que dá para realizar mais alguma coisinha. Não sei. Quem sou eu? A morte que muitos temem na Terra é uma renovação. É uma mudança de dimensão da alma, para que essa compreenda melhor as leis da vida. Gente, eu não sei, mas eu sempre penso que a maioria dos espíritas, com raras exceções, deve olhar para o desencarne e pensar em tudo que conhece de mundo espiritual como uma coisa muito boa. Muito boa. Imagina você desencarnar e você ter a condição de ser atendido no plano espiritual, numa colônia, dessas colônias que ajudam, que você vai aprender, que você vai trabalhar e tal. Pensa só que coisa maravilhosa. Isso é um prêmio. É um prêmio. Aqui foi para o céu e inferno, primeira parte, capítulo 2, item 10. Acabei de falar, ó, apreensão diante da morte. Né? Apreensão diante da morte. Por que os espíritas não são apreensivos diante da morte? Aqui ele está fazendo uma colocação, mas ela não é 100% verdadeira. Tem muito espírita que eu conheço que tem muito medo de morrer. Né? Mas, de uma certa forma, muitos espíritas não são apreensivos diante da morte. Não, eu penso que essa questão de ter medo ou não ter medo, quando ele fala dos espíritas, é que nós espíritas, mesmo sendo dolorido, como acabamos de citar hoje, a surpresa, ficamos tristes com a partida do nosso amigo, mas a gente tem um olhar mais calmo. Isso. A gente tem essa certeza desse reencontro, né, que iremos, fatalmente uma hora nós iremos, chegará a nossa vez, e nós vamos ter esse reencontro, né, e essa certeza também que a nossa verdadeira vida é lá, do outro lado. Então, por isso que você fala que não fica tão apreensivo quanto isso que a Grace a noção está falando, do nada. Né? Isso que a Grace está falando está dentro do grupo de que eu considero que é a maioria. Que eu falei, a maioria é assim mesmo, mas eu conheço espíritos que têm medo, que faz parte da pessoa. E não sei se é falta de um conhecimento mais profundo, ou se é porque a pessoa tem medo mesmo, porque ela é pegada a alguma coisa. Bom, aí não importa, aí pode ter 1000 coisas envolvidas. Você tem medo? Nenhum. Só não pode ser agora. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o estado de encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado de observação. Então está deixando bem claro. Tudo que ele está falando é o que o espírita percebe. Ele lê um livro, ele vê o que é o mundo espiritual, ele sabe da condição que ele tem, ele sabe da justiça, sabe da misericórdia divina, sabe de tudo isso, sabe da proteção espiritual, dos irmãos, dos parentes, daquelas pessoas boas que o aguardam. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Isso faz algum sentido, exceto em situações muito críticas. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido, que é o perispírito, né? Que o pensamento abarca e concebe. É muito para fixar as ideias sobre sua individualidade, suas aptidões e percepções. Está falando de coisa que o espírita conhece. Né? Questão 68. Por que uma lesão do coração, mais do que outros órgãos, causa morte? Né? Por quê? Aí é uma questão científica, né? E a resposta é: o coração é uma máquina de vida. Mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa morte. Bom, a gente sabe, né? Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Então, ele faz parte de uma engrenagem essencial. Eu trouxe aqui uma curiosidade. Não sei se todo mundo sabe, mas é uma curiosidade sobre o coração. Logo depois dessa aqui. O coração é uma máquina divina que corresponde às exigências dos 2 planos da vida. Ele é um músculo cuja sensibilidade ultrapassa todas as deduções da ciência humana, porque atinge a ciência espiritual. Né? Todos os órgãos são sensíveis ao carinho. Esse fato foi comprovado por muitas experiências. No entanto, o coração é muito mais que todos eles, acudindo ao pedido da mente com imediata presteza, principalmente quando se fala a ele com afeto, porque o amor faz mudar o seu próprio ritmo. Olha que coisa linda. Gente, o que está por trás disso aqui? Grandes problemas na vida, dramas,
né? Grandes mágoas, depressões, afeta o coração. Com certeza. Por quê? Porque ele vamos falar assim, de todo o corpo, ele é como se fosse aquele lado mais afetivo, que está relacionado, né, com coisas que são importantes para a sensibilidade das pessoas. E aí eu vou trazer a curiosidade aqui. Curiosidade da ciência. O coração tem neurônios? Sim. O coração tem neurônios e o seu próprio sistema nervoso, o coração, conhecido como sistema nervoso cardíaco ou cérebro cardíaco. Esse sistema é composto por cerca de 40 mil neurônios, que permitem ao coração processar informações, tomar decisões e comunicar-se diretamente com o cérebro, enviando mais sinais do que recebe. Esta rede neural influencia as nossas emoções, decisões e memórias, e é fundamental para a nossa saúde e bem-estar geral. Gente, quando você lê isso aqui, eu pensei assim, é como se o coração fosse um serzinho especial, e ele tem necessidades e ele manda comandos, então ele manda lá para a mente, e recebe informação. Então ele recebe uma informação de uma mente em estresse, nervosa, com raiva, afeta aquele coração. E você fica cansado, ou você fica numa sintonia, num clima muito ruim. Por quê? Porque a sua mente mandou e o coração recebeu aquilo. E ele não é bom para o coração, ele é um nível de sensibilidade maior que nós temos. Devemos entender que os nossos atos de cada dia são preces, olha isso, ao coração, como a todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo, que nos atende no momento ou depois, para todos os corpos, para todos os órgãos. Aquela história, você ficou com muita raiva, o seu estômago dói. O estômago tem neurônio, a gente sabe disso, o intestino tem neurônio, o intestino tem neurônio. Então as pessoas têm muito problema intestinal, problema de nervoso, a gente sabe dessas coisas. Eu não sou médico, não sou dessa área, mas é coisa que eu já li, que eu ouvi. Então pensa no coração como a parte mais sensível do ser humano. E ele tem neurônio, então ele comanda coisas, ele manda informação para a mente devolve. Né? Então esse intercâmbio faz com que ele tenha uma capacidade de ação muito rápida. Porque imagine que ele manda um comando muito rápido para o cérebro. Olha, mais dopamina, alguma coisa assim, não sei. Então isso é uma coisa interessante de saber. Na Gênese, o homem corpóreo. Do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, essa é a última que nós vamos fazer, tá? Porque já está na hora da gente ir. O homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere por algumas matizes na forma exterior. Então, os animais. Ainda que isso lhe fira o orgulho, tem um homem que se resignar a não ver no seu corpo material mais do que o último anel da animalidade da Terra. Então, né? Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, tanto mais cresce de importância o princípio espiritual. Se o primeiro o nivela ao bruto, né, o corpo, o segundo o eleva a incomensurável altura. Vemos o limite extremo do animal, não vemos o limite que chegará o espírito do homem. Paramos aqui, vamos iniciar 70, mas não vamos. Vamos abrir espaço, alguém que tiver dúvida, alguma pergunta, quiser falar, porque a gente está chegando no finalzinho aqui. Deixa eu tirar aqui. Está todo mundo aqui? Tá, então vamos abrir aqui. Yolanda, Roberto, Maurício, Sheila, quem tiver dúvida, fique à vontade. Ruela, quando você estava naquela parte dos seres que cuida das matas, são os elementares. São espíritos que cada um no seu quadrado, não é? Ele cuida da cada um no seu quadrado. É isso mesmo. Mas ajuda a interferir ou ajuda em alguma... Essa parte a gente tem informação em André Luiz. Se você pegar o livro de André Luiz, eu não sei se é Os Mensageiros, acho que é. Tem uma hora que ele está numa, como é que fala? Numa fazenda, e tem um homem maltratando o burrinho, aí tem uma confusão, aí tem uns seres que trabalham na floresta que vêm ajudar, ele mostra. Nas reuniões mediúnicas,
é comum espírito que trabalha nas matas trazerem remédio para uma reunião mediúnica, energia. A gente sabe disso, quem trabalha com reunião mediúnica. E dentro da filosofia também a gente aprende sobre os elementais. Isso me chamou a atenção. Falei, olha, na filosofia fala e no espiritismo fala. O nível de... Assim como no mar, tem os seres espirituais que trabalham no mar. E eles se adaptam àquela condição. Que tipo de espíritos são esses? Que nível que é? Eu, particularmente, eu não entro muito nessa questão, porque seria eu mergulhar em alguma coisa que não existe muita literatura sobre isso. E muitas que existem, eu não sei se são muito confiáveis. Eu não posso fazer julgamento de valor disso. Mas eu já sei, e já ouvi na filosofia, que são muitos espíritos que têm um formato diferente do nosso, que ficam ali protegendo, não se deixam ser vistos, mas algumas vezes as pessoas veem. Tem essas coisas, né? Mas o fato... Eles conversam com gente. Mentalmente, sim. Né? Eles estão ali para proteger a floresta, e se você está entrando na floresta, como alguém falou, peça, me permitam entrar, é educado, como você entra na casa de alguém, e eles vão estar te observando, se está vendo se você está ali fazendo uma coisa boa, estão ali junto protegendo. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Né? Mas não é uma coisa muito discutida no movimento espírita, que eu acho que existem coisas muito mais complicadas para a gente discutir, mas tem sim, tem livros sobre isso, tem palestras, inclusive, que eu vi de uma pessoa falando sobre isso, muito interessante. Vamos pesquisar. Mas eu vou dar uma pesquisada com carinho, e se eu achar alguma coisa interessante, eu envio para vocês. Eu acho que eu vi alguma coisa em algum livro de Umbanda, que eles têm esses trabalhos, né? Mas dentro do espiritismo tem alguma coisa, a gente só precisa cavar um pouquinho. Mas dentro da Umbanda tem bastante, porque a Umbanda é muito dessa área das matas, né? Das cachoeiras, dos rios. Exatamente. Eu vi alguma coisa também que a energia, inclusive a parte de ectoplasma, a gente extrai muito da natureza, das matas. Exato, os remédios. Os medicamentos, é isso mesmo. No livro do... tem um livro que eu estou lendo bem devagar, que é um complicadinho, Viagem Astral. Ele fala de seres que vivem na mata e que trazem medicamentos para um processo de cura. Entra numa reunião, numa casa espírita, para fazer um processo de cura. Então, tá tudo ligado, né? Então, vou pegar um gancho nisso aí, que esse final de semana, a Heredi e a Maria Salete, nós fizemos uma visita no Centro Espírita de Araquari, que é próximo aqui, mas é um centro muito grande, é um quarteirão todo. Eles têm... Qual que é a cidade? Araquari, é pertinho de Joinville aqui. E é um dos centros onde eles desenvolvem aquela pomada do vovô Pedro. Tá. Esse final de semana, ela convidou, nós fizemos uma visita e elas pediram duas pessoas do nosso centro para participar, ajudar na confecção disso aí. E foram desenvolvidas. Eles têm um grupo que produz isso aí, fica numa sala exclusiva para através dos trabalhos dos médicos espirituais. Então, são poucos que vieram aqui de Porto Alegre, Belo Horizonte, e fizeram 36 mil potinhos de... 36 mil potinhos. Aqui em Taubaté tem um grupo que faz também. Não, mas Euripes é o vovô Pedro? Faz um xarope. Faz xarope. E eles nos presentearam aqui com 10 caixas. Olha! A outra visita que a gente fez... Roberto, enviei livro dos elementais. Legal, Roberto. Muito bom. Pomada do vovô Pedro, né? Esse é famoso. Aqui na região também tem algumas coisas. Tem um centro que a gente vai que eles fazem alguma coisa, mas não sei se é pomada ou se é xarope. Tem xarope e tem a pomada. Essa pomada aqui, essa que é feita aqui em Araquari, eles atendem o sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, são regionais. Aí tem Porto Alegre,
Belo Horizonte, que atende uma outra região, São Paulo, que atende outra. Cada um desse aqui traz 80 potinhos. Olha aqui que bonitinho. Obrigado, Roberto. Se eu tivesse aí, você ia me dar uma de presentinho para o meu joelho. Antes do final do ano, vocês vão me visitar, eu vou visitá-los. Tá certo. Isso, guarda uma para mim. Ó, o Roberto está falando que já mandou informação sobre o livro dos Elementais, está no WhatsApp. Eu vou dar uma olhada lá e daí a gente discute isso aí. Bem, minha gente, chegando ao fim, as meninas lá do fundão, um abraço, da próxima vez chega mais pertinho, a gente gosta de vocês mais pertinho, tá bom, gente? Então, semana que vem estaremos aqui novamente, se Deus quiser, tenham todos uma boa semana. Alguém gostaria de nos fazer a prece aí, para terminar? Quem é? Então vamos lá, eu vou fazer. Vamos lá, tá certo. Deixa eu abrir. Querido e amado Pai, mais uma noite, fomos brindados por esse enxurrada de ensinamentos que nos fortalece cada dia mais nessa doutrina maravilhosa. São informações que levaremos por toda a nossa existência. Fazemos questão de também fazer a distribuição dessas informações para mais irmãos. Agradecemos a espiritualidade por essa oportunidade, a todos os mentores da casa, aos nossos amigos, Grace e Ruela, pela disposição e a força de vontade de trazer tantas informações que nos blindam sempre e que podemos fazer uso delas diariamente. Agradecemos também a todos os participantes, um fraternal abraço a todos os irmãos que estão aí nos assistindo, a Sheila, o Grace, o Ela, a Roberto, a Yara, que todos recebam esse forte abraço desse irmão que os aprecia e os ama de paixão. Graças a Deus, meu Pai, que tenhamos um resto de noite e uma semana abençoada. Que assim seja. Obrigado, meu querido. Um beijo a todos, um beijo para as meninas aí do fundão. Boa noite. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo. Boa semana. Tchau, tchau. Vocês também. Estamos fechando aqui. Fechando.